que o espírito entra com karma negativo na reencarnação, tende a repetir o feito anterior, tem que vencer o propósito de suicídio, de homicídio voluntário. É doloroso pensar isso. Você vai pegar um livro de orações e faça pedido com o nome de Deus tudo, e Deus livre esses espíritos de poderem repetir essa dose Cristo, porque toda falta terá que ser ressarcida na razão direta da falta cometida. Tá bom? A lei divina é essa. Então, eles estão reencarnados. Vai pôr no livro de orações com todo o amor do mundo, escreva isso lá. Trabalho mediúnico, terminar sempre pedindo bênçãos divinas para trabalhadores encarnados de doutrina, trabalhadores desencarnados de doutrina e um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Vejam bem, a Bíblia tem 77 textos tratando de dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. Se não fossem os dons intermediários, não haveria revelação perene. Não haveria a vinda de instruções e consolações. Jesus chama os dons de a luz do mundo e o sal da terra. Jesus disse dos dons mediúnicos, dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, assim: serem a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Se não fossem os dons dados de Deus, os dons intermediários, nada disso que estivemos fazendo aqui hoje, e muita outra coisa mais, poderia existir. E nesse ponto, eu que tenho 6 nomes na Bíblia, ninguém trabalhou mais para informar isso à humanidade através da Bíblia do que eu e Jesus. Ninguém. Porque vocês estão tendo 12 grandes Bíblias, que eu vim entregar agora o Evangelho Eterno, que Deus só promete do Apocalipse. Está tudo feito. Tá bom? Então, leia, aprenda, faça tudo aquilo. E não se esqueça, jamais tereis um documento de ordenança divina acima dos 10 mandamentos da lei de Deus. Tendo que aprender sobre os dons, a Bíblia tem 77 textos ensinando sobre eles. Sobre os espíritos anjos, a palavra anjo é grega e quer dizer mensageiro. Espíritos mensageiros, a Bíblia está cheia. O espírito chamado Gabriel que anunciou meu nascimento. Esse espírito foi depois dizer a Maria que era filha mãe do Jesus. O mesmo Gabriel. Veja, na Bíblia é o tratado de espírita mais profundo do mundo. E como eu dizia, vim restaurar todas as coisas primeiro, deixei o espiritismo no século passado. E agora, com o Evangelho Eterno, o divinismo. A verdade divina em doutrina é uma só. Peçamos bênção divina para trabalhadores encarnados, desencarnados, e um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Tá, então fica de pé. Mas todo mundo, olha aqui. Ela pede para irmãos que estão fazendo aniversário. Então vamos fazer assim, para ninguém ficar fora do baldinho de vida. Bênçãos divinas para quem está fazendo aniversário, para quem já fez aniversário e para aqueles que ainda estão fazendo aniversário, que assim ninguém fica fora. Porque o baldinho de Deus não tem fundo, não tem lado que se meça. Vamos aí. E pode falar todos os videntes. Toca desse final de trabalho, seguindo bênçãos divinas. Graças a Deus, os céus abertos e os santos anjos do Senhor subindo e ascendendo sobre nós. Veja o Senhor nas alturas, Jesus a seu lado, Jeová Racuna falando na sua unidade. Graças a Deus, a coroa crística é em torno de tudo isso, né? É um espetáculo divino. E vejo acima de tudo isso um foco em tudo que é eterno, lindando para tudo a coisa. Graças a Deus, né? Nós vamos ver um espetáculo glorioso, assim, dando a todos, o Senhor Jesus, uma só unidade,
inimigos de humanidade habitando gloriosamente entre os senhores. Graças a Deus. Graças a Deus, muito graças a Deus. Mestre, o nosso ambiente é o caminho fiscal de Deus. E está se seguindo forma. E é só Cristo divino que envolve. O Senhor Jesus desaparece nesse vídeo divino. Eu vejo aquela fusão, aquela explosão de luz divina em torno de tudo e de todos. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vejo, mestre, a mesa em fogo divino, o Senhor Jeová com o Senhor no colo. Graças a Deus, Jesus também. Mas, mestre, espiritualmente cai uma chuva torrencial, mestre. Está fazendo uma faxina daquele jeito. Vejo relâmpago, mestre, trondo, tudo quanto é parte. Mas não aqui. Lá fora a coisa não está bem no mundo, está bem mal isso aqui. Um triste final de segundo milênio com todas as implicações nefastas. Toca. Graças a Deus, mestre, agora esse caminho maravilhoso, muito branco, o Senhor vai subindo com Jeová e Jesus, mas, mestre, está anjos, mestre, cantando atrás, na frente, mestre, está uma cúpula de espíritos de escola, mas, mestre, é uma maravilha, mestre, graças a Deus. Palavra humana, né? Aí fora, eu sei que nenhuma palavra humana interpreta o divino por esse tempo. Aí para fora, você tem graças a Deus, né? Vejo o Senhor Abatura, o Senhor Jesus, Jeová, né? E vejo essa cachoeira divina que se estende, e ela desce através da estrada, e ela vai se estendendo para todas as paragens espirituais, né? E vejo também que o Bezerra, o doutor Bezerra lhe agradece muito por ele e se estende também para esse campo de tratamento, né? E o senhor vai continuando assim, desenvolvendo aquele, aumentando cada vez mais as energias para essa humanidade aqui, né? O senhor sobe para a altura, é envolvido para o infinito. Essa coisa é assim do Bezerra. Quando eu fui Moisés, eu tive pai e mãe, não fui filho da Cecília. O espírito que foi meu pai era um rabino judeu, o amor da princesa Nefertiti, a Temute. A família imperial faraônica não ia aceitar que uma princesa egípcia casasse com um judeu escravo. Então me puseram na Cecília. Depois esse espírito foi um grande profeta hebreu. Há 2.000 anos, quando eu e Jesus estivemos no mundo, ele foi o apóstolo Lucas, o médico, e nós mandamos ele fazer o serviço médico, não nos acompanhou. Escreveu um dos evangelhos e esse livro fabuloso, o livro dos Atos dos Apóstolos, foi o médico Lucas quem escreveu também. Na Idade Média vocês tiveram 2 grandes pintores, escultores, engenheiros e tudo isso. Um Da Vinci e outro Miguel Ângelo. Um foi ele. E a última encarnação, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante no Brasil. Faz 53 anos já que escrevi a oração do Bezerra. Como ele foi meu pai lá atrás na vida de Moisés, ele hoje não podia ter feito mim. E nem eu dele. Tá bom? Quem mais aí vai falar de vida? Toca. É claro, está tudo assim. Olha o Toca, filho. Graças a Deus que veio Jeová, Jesus, o Senhor. Um trono divino, Marijão Cristo, envolve essa luz branca, fazendo envolve a nós todos, também vejo o Senhor com aquele semelhante ao Filho do Homem com o Evangelho eterno na mão, graças a Deus, que vejo o Espírito da Verdade, por ele tem nascido no fora, e Maria Maior também, veja a sua sensação. Aí fora, mais aqui, aqui, alguém mais. Graças a Deus, mestre, eu poderia sentir da linha linda, assim, graças a Deus. Toca, filhota. Graças a Deus, mestre, por viver o coração divino cintilante, por dizer que o Senhor também como o anjo do Apocalipse, graças a Deus. Toca, filho. Com a graça de Deus, né? O Senhor, o Espírito da Verdade de Jesus, né? Escondido com um brilhante que está no ambiente, mas ele é tão cristalino e é um brilho intenso que expressa o Espírito de Deus. Quem mais por aí? Graças a Deus, mestre, eu posso ver muita luz, um ambiente muito brilhante e um arco-íris lindíssimo, graças a Deus. Quem mais por aí? Graças a Deus, mestre. Isso, está sobrando graças a Deus.
Graças a Deus eu posso ser, mestre. Um fato interessante, eu vejo o Senhor com Moisés, mestre, vem caminhando com as tábuas da lei, e em dado momento aparece Jesus, o Senhor passa essas tábuas para Jesus e o Senhor some. E Jesus caminha bastante, depois ele também some e deixa de novo para o Senhor, mestre. E aí essas tábuas da lei se transformam no Evangelho eterno, e o Senhor sai distribuindo e ele sai se multiplicando cada vez mais. Aí o Senhor deixa um monte enorme do Evangelho eterno, mestre, nas mãos de outros espíritos, eu não reconheço, não sei se são encarnados ou desencarnados. Tudo que encarnado é desencarnado, encarnado. E desencarnado, encarnado, desencarnado. A cada minuto tem gente que sai da carne e gosta. Olha aqui. A humanidade encarnada está com 5 bilhões e dos 350 milhões. Estão desencarnando por dia entre 210 mil, 220 mil, estatística da ONU pela Unesco. E estão encarnando para cima de 270 mil por dia na humanidade. A demografia está subindo muito, isso não é bom. Porque o planeta também não vai ter recurso para tanta coisa assim, se subir tanta gente, acabou. Tanto que vindo assim, para o ano 2000, era para cima de 7 bilhões e 500 milhões, e com fome sobre a terra. E por isso estão por aí recomendando vasectomias e outras vias, e outras vias, e outras coisas. Lá na China, então, quem tem muito filho, eles cortam até o pescoço. Quer dizer, antes de cortarem outras coisas. Eles ficam começando a cortando outras coisas. Então, toca. Graças a Deus, mestre. O trabalho é divino maravilhoso. As bênçãos divinas caem sobre tudo e a todos. É uma festa maravilhosa, um banquete espiritual, mestre. Eu pude ver, graças a Deus. Um brilho cristalino, o Senhor filtro divino e sair com o Evangelho eterno, brilhando como o próprio Deus. Graças a Deus. Assim que o Senhor pede essa bênção divina para trabalhadores encarnados e desencarnados, e a seguir aos aniversariantes, o Senhor se transforma num coração enorme, brilhantíssimo, e passa a envolver esses bilhões de aniversariantes que aí se encontram, porque se reúnem todos da carne e fora da carne, ao mesmo tempo em que mantém uma fusão com Jeová e Jesus. E nisso o Senhor é estudado para o seio de Jeová, e nós ficamos mergulhados nesse brilho divino palino cristal, graças a Deus. E se alguém, seja como for, eu vim entregar a Bíblia número 12, o Evangelho Eterno prometido por Deus só no Apocalipse. Não virão mais Bíblia, testamentos e codificações, porque o Eterno é o Eterno, tem tudo. É a chave de prática total. Agora estão faltando só das previsões divinas, só o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos. Tratem de não ser cabritos a serem expulsos. Tá bom? Fazer bem esse. Porque os adamitas vieram para cá 480 mil anos mais ou menos, por punição. E não têm tido na Terra um mundo de paz e harmonia. Pelo contrário, sofrimentos por cima de sofrimentos. Se no grande cataclisma, reduzindo os viventes a um terço, vai haver muita desencarnação, muita paciência. Porque quem merecer irá para os planos de luz e glória, quem desmerecer irá para o plano de ranger de Deus. O mais triste a acontecer será ser expulso do planeta como cabrito. Procure não ser cabritos a serem expulsos. E está encerrada a oração. Isso que a gente comumente chama de cagaço. Porque cagaço não é medo, é intermedo. É medo com mais alguma coisa, resultado é consequência do cagaço. Produz um retraimento, uma contração, de todo o sistema muscular, glandular, e fecha eletromagneticamente o corpo. Então, para ter vontade, faz isso. Se você confia em Deus, na Maria Madalena, você vai.
Agora não vai encontrar, por exemplo, com o zagueiro, por encontrar com o poderio aonde ele foi parar. Não quer que vai dar. Agora que encarnou aquele lá da alegria também, aquele andou fazendo cada coisa, Deus não me diz. Tudo fica com moldura e tudo. Então o fulano foi comprar, falou, mas aí está tudo branco, não tem nada. Ele falou, claro, é o povo hebreu atravessando o Mar Vermelho pelo poder de Deus e de Moisés, de mim. Aí o fulano falou, mas não tem nada? Não, esse o povo já passou. Esse outro quadro aqui também é daquele jeito. Falou, também está branco? Falou, claro, cavalo de burrito, ele correu, foi, pronto. Agora aqui tem outro negócio assim. É o Espírito Santo, aquela forma que simboliza a mensageria do Espírito. O Espírito Santo, vai ser beleza. O Bruno falou também, tá branco. Agora tem essa que eu vou contar que não é história, hein? Um célebre pintor muito conhecido recebeu de um reitor do convento um dinheiro para pintar uma coisa lá na sala de refeições, no refeitório. E ele pedia dinheiro e depois, como ele era muito boêmio, o jogo, mulherada e tudo, não pintou nada. Um dia o reitor chamou e disse, olha aqui, fulano, agora eu pinto. Ou você pinta, ou então está tudo liquidado, não sei o quê, nós vamos até excomungar. Ele disse, então dá o dinheiro aí que eu vou fazer. Aí ele chegava lá, tirava aquele pano, aquela coisa, e você quer falar comigo? Ah. Até chegar no tempo assim, que ele ia pegando mais um dinheirinho, ia pareando mais um pouquinho, até chegar o dia de você voltar, pronto. Oh, mas até que enfim, que você aprontou isso, aquilo, tudo. E vai falar, reitor, eu tenho que dizer uma coisa. Esse quadro é muito importante. É tão importante que eu quero dizer. Quando é que vai inaugurar o quadro? Ah, logo, dentro de 7, 8 dias, é só avisar uma turma. Falou, mas eu queria que avisasse o povo que vai aparecer tudo, porque tem uma coisa nesse quadro. Parece até um mistério. Quem for pé da bunda não vai chegar nada. O reitor ficou naquilo, né? Quem sabe é milagre, é isso, é aquilo, é aquilo. Convidou a nada. E quando foram descedar o pano, estava que nem aquele do Mar Vermelho. Que a nada. Mas não teve um que dissesse que ele estava Fica de pé, Cristina está pedindo bênção divina para todas as crianças do mundo. É uma intenção dela fazer o seguinte: vamos todos nós participar disso, desse pedido de bênção divina para todas as crianças do mundo. Pode falar, uma pessoa só, duas, então. Graças a Deus, mestre, tudo modificou. Graças a Deus, mestre, eu vejo multidões de crianças que já estavam e outras que vêm chegando. Graças a Deus, também muitas mães que trazem aí seus filhinhos. Graças a Deus, eu vejo que sai das suas mãos, mestre, jatos de fogo para essas crianças. Agora, mestre, vem adultos também participar de tudo isso, recebendo muitas bênçãos com as graças de Deus. Fica aí. Sim. Agora vamos encerrando pedindo bênção divina para trabalhadores encarnados
trabalhadores de doutrina encarnados, trabalhadores de doutrina desencarnados, e um profundo sentimento de respeito pelos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, porque sem esses dons não estaríamos aqui fazendo o trabalho que fazemos. Então, repito, peçamos bênçãos divinas para trabalhadores encarnados. Não é desta casa só aqui nem nada, onde quer que esteja. Trabalhadores desencarnados, que é uma imensidão de espíritos, né, que prevê tanta coisa, e um profundo agradecimento pelos dons distribuídos por Deus. Nunca deixar de reconhecer Jesus chamar os dons mediúnicos, dons do Espírito Santo, e a luz do mundo e o sal da terra. Jesus chamar os dons de a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Se não fossem os dons, não haveria intercâmbio entre um lado, outro, nem ensinamento, nem graça, nem coisa nenhuma. Veja na importância. E Lucas 12:10, Jesus diz muito bem, pecar contra ele, Jesus tem perdão. Pecar contra os dons distribuídos por Deus, não tem perdão. Vamos pedir essa bênção. Toca. Aqui, resumido, que eu quero ir embora. Toca. Graças a Deus, mestre, continua essa festa maravilhosa. Mas aí está, mestre, o Senhor Jeová, o Senhor Elias e Jesus. Mas, mestre, João Evangelista, a grande Mãe Maria, o Bezerra e outros espíritos, mestre, comandantes do socorro. Mas, mestre, mas nesse caso aqui continua acima o Senhor Jeová, mas todos o resto dos comandantes estão sob a sua tutela. Todos aí, mestre, curvados ao que o Senhor diz, está ensinando. Agora, mestre, novamente, graças a Deus, um lençol maravilhoso, mas esse já é o cor de ouro, com alguns pontos, mestre, circular, e ao mesmo tempo formando esse triângulo maravilhoso, que o Senhor mesmo absorve para si e vai revolvendo ao Espírito da verdade. Graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, a manifestação semblante de Espírito da verdade aqui conosco. O Senhor tem aquela coroa de rei, tem a vara de ferro na mão, na outra tem o Evangelho Eterno, mestre. Eu posso ver os Espíritos tomando parte nessa bênção, e mais abaixo fica a bandeira branca brilhante, e embaixo a bandeira do Brasil. Graças a Deus, mestre, eu posso ver o termo divino no centro, o olho onipotente, e todos envolvidos no brilho cristalino. Graças a Deus, seja o Jeová como apresentando o Espírito da verdade. O Senhor se apresenta como aquele semelhante ao Filho do Homem, e também como João Batista, graças a Deus. É o que eu vejo, mestre. Graças a Deus, mestre, um brilho intenso no ambiente, e vejo aí muitos espíritos participando dessa vida. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre, eu posso ver um oceano muito azulado e o céu, da mesma cor, eles se fundiam no infinito. Posso ver uma lua que brilha muito, bem na linha do horizonte, e o Senhor caminhava por cima das águas, brilhando muito, graças a Deus. Alguém mais por aí? Graças a Deus, mestre, eu posso ver o sol divino, mestre. E abaixo vejo o Senhor Jesus, na luz desse sol, que parece que há explosões, mestre. Essa luz cai, chove, passa pelo Olha, lá tem um rosto lá no meio. mestre, é luz, eu vejo o Senhor Jesus, vem luz, muita luz daquele sol, filtrando-se pelo Senhor e Jesus, e vai descendo, passando por outros espíritos. Eu vejo a grande mãe, muito grande também, como mais filtro, né? E essa luz se derrama assim no seu universo, e é só isso, né? Mais alguém? Então, mais uma vez, todos nós, encarnados e desencarnados, agradecendo ao Sagrado Princípio Deus, ou Pai Divino, por mais esta oportunidade que nos concedeu de aqui estarmos tratando
dos problemas da verdade, que diviniza, não é que livra. A verdade diviniza, não livra. O negócio de dizer que livra é muito exterior, muito relativo. A verdade, que é a de Deus, diviniza. Faz com que o espírito desabroche o Deus interno totalmente e, de novo, reentre no absoluto, que é a sagrada finalidade de todo filho de Deus, todo espírito, toda centelha emanada de Deus. Agradecendo a Deus por isso, encerramos a oração. Oriente, ora ao caminho cristal divino, o Senhor conosco nas alturas, ao lado de Jesus, acima Jeová, uma pleia de espíritos crísticos, em torno de Jeová, os imediatos de Jeová, Mestre. É uma ira infinita cristalina, é uma infinita eternidade presente, Mestre. É divino a gente ver esses turbilhões de crianças, grupos de encarnados e desencarnados, participando dessas bênçãos divinas. Os trabalhadores da verdade movimentam-se aqui, Mestre, e não se vê no fim, Mestre. É um trabalho intensíssimo dos trabalhadores de Deus. É um espetáculo de Deus. Eu gostaria de falar, Mestre, mas não sei como falar. Como falar é fácil, eu posso fazer e mais ainda. Mas eu queria era poder fotografar isso, filmar, e depois dizer a esta humanidade tão besta ainda, que fala em Deus mais por hipocrisia do que outra coisa. Eis aí para onde vocês terão que marchar. Procure merecer, serem iguais a isso. Falta nessa humanidade. Ele conversa, o mundo está cheio. E quanta conversa. Mas na hora de atender a convocação divina, para irem desabrochando o Deus interno, merecer essas glórias, tudo isso, aí, veja quanto custa. Deus mandou tudo. 12 grandes filhas tendes agora. Eu e Jesus entregamos, tudo passou por nós. Eu pergunto, eu e Jesus já convencemos a humanidade? Então, ô Luiz, você está com cara de quem vai torcer contra mais de idade. Você fica mais fácil com mais dura, né? Dói. É que o modo está aqui, dessa consciência, cai. Desmancha. Mas não que doa com aquela pancada. Porque o cérebro fica numificado. Agora, depois que volta, então pode ser. Mas ele não ficou com o prejuízo que pensaram que ia ficar. Porque acharam que ele podia ficar conversando com função cerebral, alguma coisa que ficou, né? Implicado. Sim. Tem uma direita ao por isso que ensinaram que vai sair tudo aquilo que ele tem com o outro. Ele foi feito. Ok. Ele foi evocorongo, isso não deve ser mesmo. Incluindo seja como for, estar no segundo ranking mundial, que não conta o campeão, o campeão da vaga. E se botar nisso lá, é um suicídio. Quem? Motivante de braveza. Vem aqui, pega aí, para participar dessa bênção divina final. É um verdadeiro festival de graça divina. Espíritos sem encontro. É preciso dizer que pertence a muito variadas faixas e esferas. Mas quando eles chegam aqui para participar da bênção, eles se encontram aqui e se festejam aí. Como aqui na Terra, quantas amizades se encontram.
precisava fotografar isso e explicar o que significa isso entre eles. Porque quantos estão distantes de trabalho, tudo uns dos outros. Aí eles se encontram, é um verdadeiro converscote espiritual. Tem um alcance, isso, uma grandeza, uma alegria que a palavra humana não diz. Graças a Deus eu vejo, né, essa grande festa, né, aqui entre nós, é como o senhor acaba de dizer, é como o senhor acaba de dizer, parece que é difícil, mas mestre, explicar para mim é fácil, só que eu não sei como entende. Porque a gente diz, divide, um festival divide. Bem, espíritos que pertencem a várias faixas, níveis, isso e aquilo trabalham. Eles se encontram aqui, nesse universo e tudo isso. Tá? Agora, a gente fala divino, mas vocês entendem o divino? De 0% a 100%? A maioria entende como? Chega a passar de 50%? Passa nada. Não tem palavra que defina isso. E aí? Mas é divino. Pode falar, vai falando. eu vejo, mestre, essa festa maravilhosa. Oi. Graças a Deus, o encontro desses espíritos, os altos níveis espirituais, como o senhor disse. Graças a Deus, mestre, eu vejo esta alegria também sendo distribuída para aqueles que estão em outros planos, mestre, também mais baixos, trabalhadores assim. E há essa distribuição de alegria. Mas para só quando alguém chegar a ver, para, né, explicar adiante. Para nós, né? Os direitos quando vai chegar, né? Não, sabereis certo ou não, quando souberdes teoricamente, mas quando fordes praticamente. A regra é essa. Por isso, lá no Apocalipse, em nível X está escrito, como aquela pedrinha branca que cada um chega a ter, ou seja, que só ele sabe, os outros não o que é, porque aí ele não sabe, ele é. O negócio não é saber, é ser. Eu posso ver o norte daquela cidade maravilhosa, que é Jerusalém Celestial, e aqui formando um caminho que vai subindo, mas fica para no caminho, né? Se apresentam aqueles espíritos responsáveis pelos continentes, pelos povos, pelas nações. Eles estão aí com aqueles estandartes deles, aquelas bandeiras representando de onde são, onde pertencem, e estão aí, né? Estão pedindo para o Senhor. E mais ao alto está a manifestação do Espírito da verdade sobre o Senhor Margarida. Eles sabem vir a mim. Eu digo para eles, saibam ir a Deus na intimidade profunda. A última vez em casa em que se deu um fenômeno, naquelas sessões mais íntimas, onde atinge um nível X mais fácil. Porque na espiritualidade não é questão de quantidade de pessoas, é questão de qualidade. Quantidade não. Então vieram todos esses tutelários de continentes, raças, povos, nações. E eu digo, eu transmito. Porque na vez anterior, quando eles pediram, o céu me pôs num lugar onde via a humanidade na frente. Muito bem. E lá de cima disse o Jeová, estende as mãos, estendido. Dele vieram aquelas uvas daquele jeito. Eu era tão alto, tão grande, e tinha tanta uva nas mãos de bênção, que eu, para comer uma uva daquela, eu precisei me curvar muito até chegar na uva. Veja. Aí ele disse, filho, oferece a Deus da terra. Grita. É de graça, é divino, é tudo. Vieram uns pouquinhos e saíram agradecidos. Os outros me chamaram de filha da puta pra cima, tudo. Olha o louco, vai, cara. E ele disse assim, oferece, filho.
E eu, venha de graça, aí tudo com banana, cuspida, tudo assim. Aí ele disse de cima, vira para o outro lado, Tiberia. Vieram as animarias da terra. Com medo, eles saíram rindo agradecidos. E ele disse, filho Elias, por quem você pede? Os meus filhos interiores, ainda não inteligentes, como esses outros, são agradecidos por tudo. E esse, tudo despreza. Bom, isso tinha sido dias anteriores. Depois vieram pedir que nem aquele outro dia. Então foi o Jeová que desceu assim em cima, porque eu tinha interessado a ele. Ele disse, muito bem, filho Elias, diga para esses meus filhos que estão pedindo, isto aqui. Fala para esse vosso pessoal tutelar e viva a minha vontade, além de Deus. E eles receberão tudo sem precisar pedir. Olha lá o que eu estou falando, hein? Porque ficou na boquinha de Jesus, que Jesus veio para ser divino modelo de comportamento, exemplificador, não outra coisa. E disse bem, antes que lhe peçais, sabe Deus o que tem de necessidade. Então aqueles meus subordinados por aí, tutelares de país, continente, raça do povo, eles vieram pedir, eu transmiti. O Jeová desceu bem pertinho e disse, fala para esses seus subordinados, dizer para que esses tutelares deles que vivam os 10 mandamentos e não precisa pedir nada, porque Deus sabe o que faz. O problema é esse. Agora eles estão aí, meu filho. Então eles dizem, sim, está certo, e aí? E aí? Eles podem fazer aquilo para esses subordinados deles? Podem fazer? Eu e Jesus ainda não fizemos. Ainda não convencemos o mundo inteiro. E aí? Eles vão poder? Cada um tem que chegar a ser aquilo que você quiser. Deus manda ensinos, isto, documento, tudo, oração, tudo Deus favorece. Não querem usar bem, usam mal, outros negam, outros xingam, outros tripudiam. Então como vai ser? Mas aí, a Divina Assembleia está aí, porque não há como... Eu sei, eu posso falar, digo, é divino, mas vocês entendem o divino, cada um entende como for. Você que tem vivência comigo, vem cá. O banquinho que está lá no fórum é um símbolo, né? Vocês sabem. Né? É obrigado a ter aquele banquinho que é o exemplo. Aqui não vem nada em trás do direito do seu quê? O seu teor vibracional. Pela lei do texto específico, não é menos e nem mais nem menos, é o que é. Significa um teor vibracional. Vamos a isso, pensando nela. E todo mundo pensa em si. Todo mundo participe do pedido de bênção divina. Quem está aniversariando, peça. Quem já aniversariou, peça. Quem vai aniversariar, peça. Que ninguém fique fora do pedido de bênção divina. Pode começar aí. Toca. Graças a Deus, mestre. O duplo dessa irmã fora, em contato com essas legiões de moças lindíssimas, espíritos brilhantíssimos, graças a Deus, mestre, o Senhor subindo, Jesus acelado, vão ao seio de Jeová, graças a Deus, uma comodidade crística em torno do triângulo, que formam uma só unidade. Eu vejo os imediatos de Jeová, de Jesus e do Senhor. É uma festa divina, cristalina, mestre. Graças a Deus, esse foco divino, cristalino, infinito e eterno, onipresente sempre local, e envolvendo mundos e humanidades em luz cristalina. É um espetáculo divino, mestre, é uma festa divina, é uma maravilha. Não tenho palavra para... Mas deve ter palavra para falar desse espírito que está aí fora, festejado, Ah, sim, nesse espírito, sim. É. Graças a Deus, o duplo etérico fora, em contato com as Marias, é uma festa divina, espírito velho com muitos valores, o Senhor envolvendo a Jesus também, Jeová
E esses espíritos crísticos enfermos, envolvendo em bênçãos divinas. Toca aí, toca. Graças a Deus mesmo. É dizer o ambiente tudo brilha, não tem forma, muitas flores, música. O Senhor que o divino envolve esta muda e ele está com o Evangelho Eterno, muito feliz e espírito. Vejo também a grande Mãe Maria Maior e muitas mulheres bíblicas participando, graças a Deus. Graças a Deus, mestre. Eu vejo também essa fonte divina, um brilho, uma glória. O senhor já viu que são milhões e milhões de espíritos que vieram para receberem essas bênçãos. Muitos se misturam nessa luz divina. E a Samanta também está aí. Uma alegria muito grande. Eu vejo um parente dela aqui desencarnado, estão aí chorando de alegria, mestre. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre. Assim que foi feito o pedido de bênção, mestre, o senhor chegou junto a esse espírito que pediu a bênção e o senhor a colocou assim, o braço sobre ela e conduziu ela para um patamar, mestre, maravilhoso, brilhante. E de lá, mestre, eu vejo que se estende para muitos espíritos encarnados e desencarnados. É um festival divino, porque os grupos dos espíritos se encontram na Terra em missão desse trabalho maravilhoso, mestre. Então o senhor vai conduzindo cada vez mais e de lá o senhor distribui para a humanidade muita luz e se enquadra no triângulo, mestre. E o senhor depois sobe mais ainda e se funde com outro triângulo que vem do infinito e forma aquele brilho que Jeová, Jesus e aquele festival divino, onde todos os jovens, mestre, estão envolvidos naquela luz, naquele brilho e se estende para todo o planeta, graças a Deus. Aí para fora, tem ninguém mais pedindo aí para fora? Hã? Aqui desse lado. Maravilha! Fala alto. Eu vi uma turbulinosa, bem no meio da mesa, onde assim, tinha muitas cores azuis esverdeadas envolvendo toda a mesa. Então, assim, essa mesma turbulinosa, a turbulinosa inteira se espalhava, então ela ficou ficada. Já é mais do que ver nada, né? Agora, quem não é cego pode ver uma porção de coisas aí. Saiu da boca de Jesus. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque muitas gerações esperaram e não viram. E ninguém veio antes de entregar o Evangelho Eterno. Esse é o negócio. Podem falar aqui da mesa. Graças a Deus, mestre. Ainda faltava meia hora para o encerramento, o senhor estava falando das glórias da bênção divina final, quando se fez à sua frente uma escadaria descendo das alturas, brilhantíssima, e vindo através delas os trabalhadores, brilhando, iam se postando aí, participando, ajudando já no brilho do Oriente, que foi tocando aquele brilho opalino cristal. Nesse pedido de bênção final, principalmente para essa nossa irmã, que contribuiu para o acontecimento, se fizeram presentes Jeová, o Senhor e Jesus, nesse brilho, nesse esplendor, a envolvê-la e tantos outros irmãos que aí se encontram aniversariando, merecedores, e a seguir os senhores se transformam numa estrela de 6 pontas, brilhantíssima e radiante, nos envolvendo nesse brilho divino, nessa bênção gloriosa, graças a Deus. Graças a Deus. Ó Pai Divino, desde que este mundo é mundo, quantas glórias já houve nesse planeta como esta hora. Com Jesus houve o que houve,
de tudo de festa também, mas agora é tudo dobrado, tudo maravilhoso. As potências celestes descem à terra para festejar esse filho teu que aqui está, dando o teu recado para esta humanidade. Quando será, Senhor Deus, que vem mais outra alegria igual a essa sobre esse planeta? Eu que estou fora da casa, muitas vezes não entendo, não compreendo ainda como que pode haver tanta coisa, tanta alegria. Mas mesmo assim, eu rogo ajuda para que possa entender melhor e transmitir aos outros como esse irmão maior tem condição de fazer. Ao mais, eu digo para os da terra, simplesmente é celeste, é divinal, graças a Deus. Isso aí quem falou foi o João Evangelista. Então, com a graça de Deus, né? Eu posso ver a nossa irmã Samanta, trouxeram no plano espiritual de onde ela trabalha, uma legião de crianças, onde ela leciona, ensina. E eles estão aqui em torno dela numa festa, em que vê aquela mesa, olha, ensinando essas crianças. Eu posso ver que vem volta aquela estrela batendo na testa dela. O Senhor e Jesus chegam aqui no ambiente, né? Os dois formam um triângulo assim, de vértice para cima, e o Espírito da verdade com um triângulo de vértice para baixo, formando uma estrela de 6 pontos, e fica só aquele príncipe divino, porque tudo vai perder na forma que ele forma o destino para cá. Esqueci alguém? Então, minha gente, mais uma vez, porque eu nunca direi saber agradecer a Deus. Mas Ele sabe muito bem como é. Falo em nome de todos na casa e fora da casa. Agradecidos, Pai Divino, por tudo. Está encerrada a noite. Posteriormente, a expulsão dos cabritos, e quem sobrar irá realizar aquela divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Pega o livro de orações, pense lá primeiro, vai. Não convencemos a humanidade. Então você que é bancário, está vendo esse careca na frente? Você era professor da academia militar, aposentou como meritíssimo juiz de direito, reencarnação do Napoleão Bonaparte. E eu falei para ele hoje no carro que eles foram me buscar em casa. Eu e Jesus não convencemos a humanidade. Vê se você convence, papai. E ele disse que você e Jesus não convenceram, e aí? Eu adei no título de glória, hierarquias e tudo. Outros estão no mundo fazendo o possível. Agora tem muita gente que é do contra. Mas essa humanidade, na categoria intermundos de evolução, a classificação é de expiações. Esta humanidade, esse planeta é de expiações. Portanto, se é de expiações, paciência. Vai pôr no livro de orações, já está? Então, eu, João Batista, era Moisés encarnado. Eu tenho 6 nomes na Bíblia. Maria foi mãe de Jesus num fenômeno mediúnico fabuloso. Para isso está escrito em virtude do Espírito Santo. Quer dizer, carisma, mediunidade, então tudo isso. Depois de ter Jesus assim, Maria teve 4 filhos, 2 moços e 2 moças, 2 homens e 2 mulheres. Esse espírito aqui foi uma filha, irmã de Jesus na carne. É uma figura bíblica e nós somos irmãos também, uma porção de coisas. Agora foi o pai dela que disse para mim um dia aquilo que eu falei agora há pouco. Que uma tristeza dele era que a avó dele morreu viva. Ele falou por isso, aí foi falar com o não, o Cláudio era alegre, cantador de viola, tudo. E o marido dela, tá, professor de física, foi campeão de futebol dentro de São Paulo, ficou no Palmeiras, aonde tudo, por causa do encerramento, e trabalho mediúnico, sempre encerrando, pedindo bênçãos de vidas divinas para trabalhadores encarnados, desencarnados, e um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus.
Então estão chegando aí para a bênção final, legiões de espíritos de altíssimos níveis e baixíssimos níveis também. Você quer falar alguma coisa? Então fala. Aqui, bota a cadeira aqui. Senta outra pessoa. Vamos encerrando, pedindo bênçãos divinas para trabalhadores encarnados, desencarnados, e vejam bem, um profundo sentimento de respeito pelos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, que Deus distribui a seus filhos. A Bíblia ensina sobre os dons, 77 textos bíblicos ensina sobre os dons distribuídos por Deus a seus filhos. Dos dons mediúnicos é que Jesus diz serem a luz do mundo e o sal da terra. Dos dons mediúnicos, na Bíblia, dons do Espírito Santo ou carisma. Carisma é palavra grega, quer dizer dom, só. Jesus diz muito bem dos dons, a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. E é assim mesmo. Então vamos encerrando pedindo essas bênçãos divinas. Pode começar a falar aqui. Graças a Deus, mestre. Estão chegando legiões, milhões, bilhões de espíritos, de cima a baixo, mestre, espíritos de alto nível, como o senhor falou. Graças a Deus, estão participando da bênção divina. O Senhor conosco nas alturas. O ambiente vai sublimando-se, ficando divino, cristalino. Vejo, mestre, o Espírito da verdade, o anjo do Sassal, o Javá, formando o triângulo sagrado, desaparecem no seio de Jeová o Senhor e Jesus e outros Espíritos crísticos. Aí eu vejo, mestre, legiões de Espíritos crísticos em torno de Jeová. E graças a Deus, mestre, esse oceano divino cristalino, vejo, mestre, o infinito e a eternidade do presente, e local é o sagrado princípio, mestre, essa essência divina. Jesus. E graças a Deus, mestre, vejo do seio de Jeová essa essência divina, mestre. Não pode ser outro termo, mestre. É a essência divina mesmo, jorrando incessantemente através desses divinos escalões sobre os trabalhadores da carne e fora. Graças a Deus, o ambiente é maravilhoso, florindo cristal, luz, glória e poder. Graças a Deus, a comunidade crística, a música divinal que envolve todo esse ambiente. Graças a Deus. Graças a Deus, essa luz brilhantíssima que envolve tudo. Aí, bora. Graças a Deus, mestre, eu posso ver as luzes do céu sair com uma página que vira, mestre, e mostra uma outra franca, cristalina, luminosa, mestre. Eu vejo uma comunidade crística, muita luz, mestre, em forma de nuvem luminosa, vai descendo aquela nuvem, vai baixando e vai envolvendo todos os trabalhadores, todos nós aqui. E, mestre, é muita luz. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre. O ambiente tem forma, perfumado e cheio de flores e um brilho cristalino envolvendo todos. O Senhor dá encerramento pedindo essa bênção e vai crescendo e se abrindo um triângulo divino muito brilhante que envolve a terra toda. E no repente eu já vejo o Senhor Jeová na parte de cima, o Senhor no extremo direito da terra, nesse vértice do triângulo, e Jesus no outro, e todos nós envolvidos dentro dele, nessa beleza divina sem palavras que dê para descrever. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre. Vejo cordões de flores caindo por todos os recantos, muitas flores brotando assim do chão, muitas luzes, o Senhor sendo arrebatado para as alturas, e no encontro de Jesus e Jeová. Graças a Deus. Com a graça de Deus, né?
Eu posso ver a sua manifestação como Rei dos Reis, aquela coroa gigantesca, a vara de ferro na mão, né? No alto Espírito da verdade, vem Jesus e fica a seu lado, né? E de Deus cai assim aquele brilho, aquela luz, e também um sal assim, algo cristalino em todo o ambiente, toda a humanidade, uma graça de Deus. Como faltam 10 minutos, me parece, para as 8? 6 minutos. Bem, encerraremos. Rendemos graças a Deus, todos nós, encarnados e desencarnados, pela sagrada oportunidade que nos concedeu de tratarmos dos problemas da verdade que diviniza, não é limita, não, que diviniza, e de procurar o bem. Rendendo graças a Deus, encerramos a oração. Eu fico aí lá dentro um pouco, se vier mais alguém precisando de alguma coisa, nós faremos, tá? Cada um de nós deve dizer assim, eu não podia estar no lugar dele, e aí? O Estevão é avô pela primeira vez? É. Outro menino, mas ele não sabe fazer nada ou mais. Isso não tem importância. O que é que nasceu? Pegando balanço, espírito para a bênção final, mas o trabalho de socorrismo, de atender os sofredores, tudo é aquilo. Vamos pensar nisso e ocupar um tempinho nisso. Pode falar que esse trabalho socorrista é fabuloso. Vamos ver o que sai agora. Graças a Deus, mestre, eu posso ver as regiões médicas no momento, socorrendo assim, as pessoas com defeitos físicos, debilidades físicas, são levados em macas, são tantos médicos, o lugar é aberto, é descampado, há centenas, milhares de macas colocadas no chão, com pessoas colocadas É um dos postos de socorro, não é? Sendo atendidos ali naquelas macas, são retirados também, levados aos hospitais, outros ficam por ali, né, sendo assistidos. Muitos trabalhadores, vejo aí no trabalho nos hospitais que eu vejo, mestre, como que os corpos entrando por aqui, pelo lado do hospital carnal à frente, vai saindo por uma outra porta, que é o outro lado, a parte espiritual. Os enfermos e acidentados, muito mais os acidentados, mestre, em maior número, quero dizer, eles vão sendo colocados lá, já os grupos de muitos são tirados, são levados. Muitos, infelizmente, eu vejo que ficam ali aguardando, talvez, eles são médicos que estão ali. Mas mesmo o que eu vejo de impressionante é o ambiente, a sujeira espiritual nos hospitais, embaixo de camas, de macas, de mesas, espíritos pequenininhos, deformados, uma impressão horrível, eles se escondem nos cantos embaixo das mesas, debaixo das camas sempre. Como uma sujeira, um lixo mesmo espiritual. Trabalhadores que varrem, vejo, eles varrem, eles limpam, muitos saem, são expulsos ali, outros ficam mais cantos ainda. E o tratamento, graças a Deus, por muito trabalho. Tem um hospitalar brasileiro que está no horror. Quanto médico por aí, eu já tendo vontade até de deixar a medicina por não encontrar os apoios e os recursos dessa formidável no Jornal da Record às 7 horas, 6 de diante, uma coisa terrível de se ouvir. A gente já sabe o que é.